Olá, pessoal. Eu sou a professora Silvana. Vou trabalhar com vocês o componente curricular de Geografia. Relevo e hidrografia. Relevo é o conjunto das diferentes formas existentes na superfície da Terra. Hidrografia é o ramo da geografia que estuda as águas correntes, águas paradas, as águas subterrâneas e as águas oceânicas. As formas do relevo influenciam os locais onde os rios nascem, por onde passam e onde desaguam. Os rios, por sua vez, modelam as formas de relevo, por isso, o relevo e a hidrografia são interdependentes. As atividades realizadas pelo ser humano e a maneira como ele ocupa o espaço também são influenciadas pelas formas do relevo e pela hidrografia. O relevo terrestre. As formas do terreno que percebemos na paisagem constituem aquilo que chamamos de relevo. O conjunto de formas da superfície terrestre apresenta altitudes variadas e terrenos inclinados, planos ou arredondados, que influenciam na ocupação do espaço e no desenvolvimento das atividades humanas. O relevo terrestre influencia a atuação das sociedades no espaço geográfico. Então, nós vamos perceber aqui, essa imagem, os tipos de relevo: planalto, depressão, aqui montanhas e aqui a planície. A planície é a parte do relevo que mais desenvolve as moradias, por ser uma parte da terra sendo mais ou menos plano, porque nada é plano na terra. E aqui o planalto, que nesse caso aqui é uma chapada, né? Não é a montanha, por exemplo, as serras, aqui é planalto, também é plano em cima, onde também pode acontecer moradias, né? E desenvolver outros tipos de atividades. E aqui você vê a depressão, né? Que é uma parte mais baixa do relevo. Montanhas. As montanhas são as formas de relevo de maior altitude e em costas íngremes, bastante inclinadas, na superfície terrestre. Um conjunto de montanhas recebe o nome de cadeia montanhosa ou cordilheira. No caso, para vocês perceberem aqui a montanha, não tem como haver, né, a ocupação aqui em cima da montanha, porque ela é íngreme, né, aqui bastante inclinada, e não a montanha, ela não tem uma parte aqui em cima, como a chapada, plana, né? A diferença entre altitude e altura. A altura é a dimensão de um corpo de sua base para cima. Já a altitude é a medida que nos permite conhecer a elevação das diferentes formas de relevo da superfície terrestre em relação a nível médio do mar, altitude zero. Aqui, no caso, é o nível do mar, onde se iguala no nível zero. E aqui nós temos a altura daqui da base dessa montanha para cá. Aqui é a altura, o que significa. E aqui a altitude, a respeito aqui em relação ao nível do mar. Isso aqui, esse ponto aqui é a altitude em relação ao nível do mar. E aqui a altura dela, da base, não é daqui. Aqui é o nível do mar. Planaltos. Os planaltos são superfícies irregulares que podem ter formatos variados, como morros, serras e chapadas.
Essas áreas sofrem mais a ação de agentes de erosão, como a água da chuva, os rios e os ventos, do que a ação de agentes de sedimentação. Você percebe aqui, essa forma de relevo aqui, o planalto, as serras ou morros não tem como ter ocupação. Na base aqui ainda pode ter a circulação. E aqui a chapada, onde ela é plana em cima. A diferença de serras, morros para chapada é essa, porque aqui é um planalto, um tipo de relevo planalto, mas que é plano em cima. Planícies. As áreas de planície geralmente apresentam superfícies pouco elevadas, sem grandes desníveis no terreno, geralmente estão associadas a processos de sedimentação, isto é, são áreas de deposição de sedimento. Então, a planície é uma parte do relevo, é uma forma de relevo, onde mais se desenvolve as atividades humanas e as moradias e tudo devido ser mais ou menos plano. Depressões. As depressões são as formas de relevo de altitude mais baixa do que a dos terrenos a seu redor. As áreas continentais abaixo do nível do mar são chamadas de depressões absolutas. Quando as depressões estão em um nível mais baixo do que o dos seus terrenos vizinhos, mais acima do nível do mar, são chamadas de depressões relativas. Então, pessoal, a gente fica por aqui. Até o nosso próximo encontro. Até lá!